Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, sejam bem-vindos ao meu canal de conhecimentos pedagógicos. O vídeo de hoje eu quero comentar com vocês alguns rabiscos que eu fiz a respeito do processo de ensino e aprendizagem. Ele faz parte da minha playlist de Psicologia da Educação. Nessa playlist eu tenho cerca de 40 vídeos onde eu vou comentando Gestalt, behaviorismo, cognitivismo, psicanálise, socioconstrutivismo, construtivismo, sociointeracionismo e muito mais. E nesse vídeo vai compor aí essa parte, eu fiz alguns recortes, eu estou aqui ao lado, não dá para você ver? Eu estou aqui com cerca de 15 livros na área de processo de ensino e aprendizagem que eu li, fiz alguns recortes, algumas anotações e eu quero comentar com vocês a partir de agora. O processo de ensino e aprendizagem, ele vai envolver todo aquele comportamento, todo um conjunto complexo de comportamentos que vão acontecer entre professor e aluno. E para algumas pessoas essa questão não é muito importante. Alguns veem o professor simplesmente como mediador, como detentor de um conhecimento que vai transpor ou transferir aquele conhecimento para o aluno. E há muita discussão em torno disso. Esse tema também cai muito em concurso, por isso eu vou tentar comentar de forma mais clara possível para poder contribuir também para você que vem aqui no canal e usa os meus vídeos para se preparar para concurso. Para você que faz pedagogia, que trabalha com a formação inicial de professor ou formação continuada e quer ficar mais por dentro do assunto, eu espero poder contribuir. Vamos lá, eu fiz uma anotação aqui sobre o que são os 5 componentes do processo de ensino e aprendizagem. São eles: objetivo, conteúdo, método, estratégia pedagógica e meio. Eles compõem aí aquilo que é a organização do trabalho pedagógico. Isso é muito importante saber e provavelmente vai cair em prova, né? É a minha leitura, é a minha opinião que essa disciplina não devia constar somente como optativa, opcional ou eletiva nos cursos de formação de professores. Na minha opinião, a disciplina de processo de ensino e aprendizagem devia ser obrigatória tanto nos cursos de pedagogia como em todas as licenciaturas, como letras, história, geografia. Acho que é um assunto que todo mundo que quer lidar com a educação precisa estar por dentro. A relação professor-aluno, ela é permeada por uma série de animosidades e conflitos. Por exemplo, entender ou repreender, orientar ou ignorar. E eu quero resgatar aqui a fala da minha professora de Retórica e Educação, professora Rita Pimenta, quando ela vai dizer que o bom professor não é o que sabe mais técnicas, o que domina mais, o que sabe mais conteúdo, mas ela sempre diz que o bom professor é aquele que aprende a negociar as distâncias, a encurtar as distâncias, né, entre aquilo que ele quer ministrar, entre o que o aluno precisa aprender e entender que o processo de ensino e aprendizagem é relacionado ao aluno. Ainda nesse resgate da minha professora, ela diz que há pelo menos 3 competências indispensáveis ao professor. Segundo ela, são técnica, didática e moral, no que se refere ao relacionamento e comportamento com os professores e os alunos. E muitos professores não se dão conta da importante dimensão que tem o seu papel na vida dos alunos. Eu acho que isso aí é algo crucial, é algo muito importante. Tem professor que é, obviamente, extremamente competente, capaz e está ali em sala seguro disso, mas ele se esquece dessa parte relacional, dessa parte afetiva, que é de suma importância. Tudo bem que cada teoria vai dizer de uma coisa, por exemplo, eu que sou voltado à psicanálise, tem a questão da transferência, da contra-transferência, mas independente disso, a relação professor-aluno, ela é carregada de um afeto. Se o professor não considerar isso, não levar isso em conta, vai ficar ruim realmente o desenvolvimento de uma forma com sucesso, que se alcance êxito na relação professor-aluno e nesse processo de ensino-aprendizagem. Entre os 10 ou 15 livros que estão aqui, eu coloquei alguns do Libânio, alguns do Arroio, tem Paulo Freire, e eu fiz uns recortes, botei aqui no notebook e eu gostaria de ler para você. Então, nesse processo aí, a minha intenção é ressaltar que na formação de professores e na formação continuada, a compreensão a respeito desse assunto, da relação professor-aluno, tem que ser levada muito em consideração. Eu vou começar aqui a fazer a leitura de alguns recortes que eu coloquei. Quando nós buscamos nos aproximar aí, de alguns professores, é possível perceber que muitos deles, baseados no senso comum, acreditam que ser professor é apropriar-se de um conteúdo e apresentá-lo ao aluno em sala de aula. É isso também, mas não é só isso.
tem muito mais a ver com a questão de interação e de afeto, afeto no sentido daquilo que nos afeta, daquilo que às vezes ao olharmos um comportamento, uma atitude, aquilo afeta a nossa maneira de entender, de compreender as coisas. Mudar essa realidade é necessário para que uma nova relação entre professores e alunos comece a existir dentro da escola. Para tanto, é preciso compreender que a tarefa docente tem um papel social e político insubstituível. Isso aqui parece que é mais do mesmo, né? E chovendo molhado. Todo mundo sabe que o papel do professor é social e político, todo mundo sabe disso. Mas como transferir isso para a prática de uma forma realmente alcançar o processo de ensino e aprendizagem de uma maneira que faça sentido? Então eu fiz uns recortes. O primeiro recorte que eu trouxe aqui é do Arroio, da página 29 do livro dele, quando ele diz assim: teríamos que conseguir que os outros acreditem no que nós somos. Um processo social complicado, lento, de desencontros entre o que somos para nós e o que somos para fora. Somos a imagem social que foi construída sobre o ofício de mestre, sobre as formas diversas de exercer este ofício. Então, isso diz muito da maneira com a qual nós vemos, da maneira com a qual a sociedade nos vê e, obviamente, passa pela valorização do professor. Aí eu fiz um recorte aqui do Libânio também na página 76, onde ele diz assim: é fundamental perguntar que tipo de reflexão o professor precisa para alterar sua prática, pois para ele a reflexão sobre a prática não resolve tudo. A experiência refletida não resolve tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e como mudar. Assim, se percebe que pensar sobre a formação de professores é conceber que o professor nunca está acabado e que os estudos teóricos e as pesquisas são fundamentais no sentido de que é por intermédio desses instrumentos que os professores terão condições de analisar criticamente os contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais nos quais ocorre a atividade docente, podendo assim intervir nessa realidade e transformá-la, porque isso é um alvo, né? Transformar a realidade. Um outro recorte que eu fiz aqui é do Paulo Freire. Ele acrescenta o seguinte: o diálogo é uma exigência existencial. E se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas, né? Página 91. Para você que não me conhece, que está chegando no canal agora, que está começando a acompanhar os vídeos, meu nome é Rodrigo Martins de Oliveira. Inicialmente, a minha formação é bacharelado em teologia, depois eu fiz complementação pedagógica em pedagogia, pós-graduação em filosofia e sociologia e estou terminando o curso de pedagogia da UFJF, noturno, que é um curso que dura 5 anos. Também tenho pós-graduação em docência do ensino superior, em psicopedagogia e supervisão escolar, em coordenação pedagógica e em teoria psicanalítica. Porque eu acredito muito nessa questão da formação continuada e eu estou trazendo essa informação para contextualizar aquilo que eu estou colocando hoje no processo de ensino e aprendizagem. Quanto mais o professor compreender a necessidade de formação continuada e a dimensão do diálogo como postura necessária em suas aulas, maiores avanços estará conquistando em relação aos alunos. Quando se imagina uma escola baseada no processo de interação, não se está pensando em um lugar onde cada um faz o que quer, mas um espaço de construção, de valorização e respeito, no qual todos se sintam mobilizados a pensar em conjunto. Na teoria de Vygotsky, por exemplo, é importante perceber que como o aluno se constitui na relação com o outro, a escola é um local privilegiado em reunir grupos bem diferentes a serem trabalhados. E falando nisso, não deixe de assistir um vídeo que eu tenho aqui no canal, que tem por título a seguinte pergunta: você entende o construtivismo? Obviamente, eu vou fazer uma discussão ali sobre Piaget e passando justamente por essas questões que eu coloquei aqui. Quando se fala em construir, em fazer com que o aluno seja protagonista, onde ele seja aquele a construir a sua história, não se está dizendo que a escola seja esse lugar onde vai largar o aluno ao bel prazer e deixar ele fazer o que quiser. Não se trata disso, pelo contrário. Então eu vou discutir disso no próximo vídeo. Espero ter contribuído na sua formação aqui nos comentários a respeito de processo de ensino-aprendizagem. Eu sou o Rodrigo, continue conosco, muitos outros vídeos surgirão. Assista aí na playlist Psicologia da Educação para que você possa assisti-los todos em ordem. Um forte abraço, até o próximo vídeo.